Oi, gente, oi. Sejam bem-vindos nessa noite. Vamos falar de traição. Vamos falar desse assunto que mexe com todos nós, sem exceção, tá? Vamos falar de traição. Eu tô ultimamente, né? Se vocês me acompanham nas minhas redes sociais, vocês estão vendo que eu tô agora explorando por temas, né? Então agora eu tô explorando o tema relacionamentos afetivos, né? Mas obviamente que essa live, quando a gente fala de traição, a traição, por isso que eu falei para vocês, se vocês queriam aumentar um pouco o olhar para esse tema, né? Porque é muito comum para todos nós, quando se fala em traição, o que vem logo à mente, assim, né? Vem à mente a traição afetiva. Vem à mente que o fulaninho ou a fulaninha ficou com outro fulaninho ou com outra fulaninha. Não é isso que vem à mente, não é? Vocês concordam comigo? É logo isso que vem à mente e é óbvio que isso é um sofrimento muito grande. Isso é um sofrimento que parte o coração, né? Quando a gente fala de coração partido, a gente está falando que isso é real, né? Um coração partido, ele realmente, ele dói fisicamente, sabe? E um coração partido, ainda num nível ainda mais profundo, uma pessoa que sofreu esse tipo de traição no campo afetivo, ela também pode ficar com a alma dela rachada, com a alma dela partida, tá? Então, como é que isso funciona dentro do campo afetivo? A pessoa ela tá lá numa relação e ela é pega de surpresa, talvez ela não tenha percebido os sinais, né, do relacionamento, e aí é pega de surpresa nessa traição, independente de ter corrido atrás ou não importa o como chegou nessa informação. Mas existem dois tipos de pessoas nesse momento, sabe? Vai ter aquela pessoa que vai ter uma raiva naquele momento, um choque, mas vai seguir a vida. Vai lá, vira a página, entendeu? Abre a fila para outro, abre a fila para outra, e não fica ali naquele sofrimento, não arrasta esse sofrimento para frente. E existe um outro comportamento que é uma pessoa que ela fica devastada com uma informação dessa, né? Com um choque desse na vida, com esse tipo de trauma. E aí, isso desencadeia nessa pessoa, pode desencadear, obviamente, né, questões físicas. Ela pode desencadear um sofrimento tão forte nela, né, aquela dor foi tão grande, tão gigante para ela, que acaba desencadeando, pode desencadear uma dor, pode desencadear uma doença, né? Então, é muito sério essa questão de como que a pessoa olha e como que ela interpreta essa situação na vida dela. Então, nós fazemos isso desde sempre na nossa vida. Desde sempre, nós estamos interpretando as situações que a gente passa na vida. E de acordo com a forma como a gente interpreta aquilo, gente, isso não é consciente, sabe? Na hora da situação, você não está ali raciocinando como que você vai introjetar essa informação no seu sistema. Não é isso. O como realmente você vai reagir àquela situação. Diante da situação, como é a sua reação. E nessa reação, você muitas vezes coloca essa informação, encapsula essa informação dentro de você, que fica o tempo todo retornando ali. A tua mente, ela fica o tempo todo retornando nesse local, esse local de dor, né? E por isso é que muitas pessoas, elas num próximo relacionamento, elas fazem a projeção disso. Elas vão e projetam no próximo relacionamento a traição que viveu no anterior. E aí ela já entra num novo relacionamento com, né, o famoso pé atrás, ela já entra desse jeito. E aí qualquer situação ao redor dela que traga a memória daquela traição,
ela já, sabe, ela já ativa isso dentro dela. Ela já ativa essa proteção, essa capa, essa defesa. Ela já se arma todinha por conta do que aconteceu com ela. Então, a traição afetiva, ela é um ponto que muitas pessoas repetem isso como um padrão na vida, e não só a traição afetiva. Tem pessoas que estão constantemente se sentindo traídas na vida. Ela se sente traída, às vezes, a partir de uma amizade, se sente traída também na relação profissional. Muitas vezes ela se sente traída em relacionamento com sócios ou sócias. São pessoas que parecem, sabe, que estão o tempo todo atraindo essas situações de traição. E isso, né, quando se repete esse tipo de padrão, é aquele lugar que eu sempre digo que é necessário, é preciso olhar para trás para entender por que você está repetindo esse padrão na sua vida. Porque todas as pessoas que chegam na sua vida, você se coloca na defesa, você se coloca sempre naquela posição de que vai acontecer uma traição. E se você entra numa relação, qualquer que seja ela, afetiva, de trabalho, de amizade, você já entra com essa sensação de que uma traição vai acontecer, é isso que você vai ter, sabe? Você acaba atraindo isso. Então, quando eu e muitas pessoas falamos, né, nada nos acontece por acaso, nada acontece, tudo a gente atrai. Todas as situações a gente atrai a partir da energia que a gente está vibrando. E a traição é a mesma coisa. Se você aprendeu na sua infância, na sua convivência de infância ali, como é que é um relacionamento, você está repetindo esse padrão na sua fase adulta. Você pode ter visto seu pai sendo traído por um sócio. Você pode ter visto a sua mãe sendo traída por uma grande amiga. E você colocou essa informação na sua mente de que relacionamentos têm traição, sabe? Isso é inconsciente que acontece. Quando a gente vai para esse novo padrão de entender, né? Quando a gente vai para essa nova consciência de como que funciona o mecanismo da nossa mente, como que ele funciona isso? A nossa mente ela tem um padrão, ela vai fazer acontecer aquilo que a gente colocou dentro dela como sendo algo verdadeiro, como sendo algo absolutamente verdade. E se eu, na minha infância, vou dar esse exemplo que eu falei, eu vi o meu pai sendo traído por um colega de trabalho, por um sócio, eu vi aquilo dali e eu automaticamente posso ter colocado na minha mente que, né, no meu subconsciente, que é o arquivo que vai ficar rodando ali por trás, né, que é ele, a mente subconsciente é a mente que governa a gente, vai ficar rodando ali por trás que uma relação tem que ter traição. Se você viu seu pai traindo a sua mãe, ou sua mãe traindo seu pai, ou a configuração de família que você teve na sua infância, você viu traições acontecendo ali, você viu mentiras, você viu pessoas falando mal das outras por trás, né? Isso tudo é traição. E você pode ter colocado isso. Então, se você tem esse padrão de traição, olha para a tua linhagem, olha para a tua infância, como é que isso acontece, tá? A boa notícia, gente, sempre, é que a gente pode mudar isso. Sempre. Eu afirmo isso a vocês, eu afirmo. Isso não é achismo, porque eu mudei a minha vida, eu mudei padrões na minha vida extremamente sérios, padrões de repetições afetivas extremamente sérias. Eu não tive, na minha história afetiva, uma traição nesse nível assim, de pegar uma pessoa com outra, né? Mas eu tive várias traições dentro de uma relação. E aí é que eu vou começar a abrir um pouco o olhar da traição para vocês, né? Dentro de um relacionamento afetivo. A traição, muitas vezes assim, você está lá com uma pessoa, vocês fizeram um acordo, né?
um acordo de serem companheiros, de estarem juntos, e de repente você vê aquele acordo sendo desfeito. Não necessariamente porque a outra pessoa, a outra parte, saiu com outra pessoa, né? Mas às vezes essa outra parte deixou de cumprir alguma coisa que estava, né, dentro do acordo de vocês. Por exemplo, deixou de trabalhar, ou então deixou de estar com você para estar com os colegas, para estar com as colegas, passou a não estar mais dentro de casa, passou a ter questões assim, essa questão, né? Existem várias traições dentro de um relacionamento. Traições que fazem com que a gente vá sendo traída e a gente não entende isso como traição. Então, se você tem uma pessoa que, poxa, ela de repente chega e fala assim: eu vou dormir fora. E como assim vai dormir fora? Né? Isso nunca aconteceu? Ou, enfim, vou ficar com os colegas a noite inteira. Isso é uma traição também. É uma traição àquilo que vocês acordaram no primeiro momento. E aí está uma outra grande questão: quase ninguém acorda nada em uma relação. Ninguém faz isso. Todo mundo começa um relacionamento naquelas flores, né? Naquele mar de rosas, e simplesmente não faz nenhum tipo de acordo. O que é negociável aqui dentro e o que é inegociável aqui dentro, sabe? Dentro desse relacionamento. As pessoas não têm o hábito de fazer isso. Elas não fazem aquele bate-papo inicial, né? Do tipo assim, olha, aqui, para mim, é inegociável a história da gente saber, né? De não ser pego de surpresa numa situação. É inegociável que eu fique sozinha numa noite de Natal, né? Numa noite de namorados, enfim. Esse tipo de negociação, né, que a gente chama de acordos que você faz, não é acordo pré-nupcial, não estou falando nada disso, mas eu estou falando daquele acordo de convivência, sabe? Isso é importante dentro de um relacionamento. E vou falar para vocês, muitas pessoas estão doidas para ter um relacionamento. Doidas para ter um relacionamento. E na hora que tem um relacionamento, não sabe o que faz com ele. Não sabe o que faz. Acha que tem que fazer tudo, acha que tem que abrir mão de tudo. Então, eu vou para um outro ponto aqui nessa nossa live, que é um ponto que é o seguinte, né? Muitos de nós não percebemos que nós traímos a nós mesmos, né? Uma traição a nós mesmos. Ah, Débora, explica isso daí melhor, que agora me confundiu. Então, eu estou lá num relacionamento e eu simplesmente, para estar dentro desse relacionamento, eu entendo que eu tenho que ceder tudo, eu tenho que fazer tudo. Só que tem um detalhe, né? Antes dessa pessoa chegar na sua vida, você tinha uma vida ali, uma vida acontecendo. Você tem os seus compromissos, você tem lá a sua faculdade, você tem lá a sua academia, o seu salão, né? Enfim, você tem uma vida ali acontecendo hoje, agora, na sua vida. Você tem a sua vida acontecendo. E de repente chega uma pessoa. E dentro dessa sua vida você tem os seus projetos, né? Você tem o seu projeto de estudo, você tem o seu projeto profissional, você tem o seu projeto de ficar bem fisicamente, de cuidar do corpo, cuidar da alimentação, dormir bem. Então você tem todos esses projetos na sua vida lá. Aí, de repente, chega uma pessoa na sua vida. E aí, muitas pessoas cometem uma grande traição consigo mesmas. Sabe qual é? Elas jogam tudo para o alto para poder estar com essa pessoa. Ela acredita que ela tenha que desmarcar todos os compromissos, que ela tenha que se encaixar, né? Aquela pessoa te chamou para sair, poxa, mas é o dia da minha faculdade. Ah, não, mas eu mato a faculdade, vou sair com a pessoa. E hoje eu teria uma reunião muito importante de um projeto meu que eu estou fazendo. Eu vou desmarcar, porque é importante eu estar com ele, sabe? Ou com ela. Gente, isso eu diria para vocês que é uma das maiores traições que a gente faz com a gente mesmo. E eu sou de carteirinha essa pessoa, né? Sou não, vou corrigir. Eu era de carteirinha essa pessoa que fazia exatamente isso. Chegava aquela pessoa na minha vida, eu entendia que eu tinha que fazer tudo, abandonar todas as minhas coisas.
Porque se aquela pessoa me chamasse para sair numa quinta-feira à noite e eu tivesse que dizer que não porque eu tinha um compromisso, eu entenderia naquela época que eu estaria jogando tudo por água abaixo. Que se eu não dissesse sim para tudo, eu estaria perdendo a oportunidade. Essa pessoa iria sair com outra pessoa, né? Olha, gente, essa traição ela é muito séria, porque a gente começa a se anular, a gente começa a conceder demais logo de cara dentro do relacionamento. Você trai a si mesmo porque você não sabe dizer não. Os seus limites, eles passam a não existir mais, né? Parece que você abriu todas as fronteiras, não existem limites para você. E ali você começa a se trair. Vocês estão entendendo aí? Vocês estão gostando dessa parte da traição? Vocês já tinham pensado nisso alguma vez na vida de vocês? Vocês já tinham pensado nisso? É importante que... Aqui, ó, tem gente falando, eu sou exatamente assim. Assim como larga tudo para estar com a pessoa? Será isso? Será que é isso que eu estou entendendo? Né? Tem uma coisa aqui que colocaram bem interessante, né? A Duane botou assim, eu sou assim, gostaria de voltar ao passado e mudar tudo. Então, gente, Duane, não se escoteia desse jeito, sabe? Não se maltrata desse jeito, talvez. Eu estou exagerando na palavra aqui, mas é para ficar mais bem colocado para todos, né? A gente nunca pode voltar no passado. Isso é fato, né? Se tem uma coisa que a gente não consegue mudar, é o nosso passado. Aliás, são duas coisas que a gente não consegue mudar. Nós não conseguimos mudar o nosso passado, e nós não conseguimos mudar as outras pessoas. Mas nós conseguimos mudar o nosso ponto de vista a respeito do passado e nós conseguimos mudar o nosso ponto de vista a respeito das pessoas. Então, quando você tem esse conceito de que você não consegue mudar o seu passado, mas você consegue mudar o seu ponto de vista do passado, é o seguinte, você pode mudar esse ponto de referência que está fazendo você ainda carregar esse fardo até agora, sabe? Do tipo, poxa, eu fiquei lá com aquele cara, sei lá, 10 anos da minha vida, perdi 10 anos da minha vida. Vocês já ouviram falar nisso? Perdi 10 anos, perdi 8 anos, perdi a minha juventude com aquela pessoa. Faz sentido isso para vocês aí? É o seguinte, a gente não perde nada, sabe por quê? A gente escolheu estar ali naquela situação. Então, nós temos que acolher essas escolhas que a gente fez naquele passado ali, que pode ser um passado perto ou pode ser um passado distante. A gente fez escolhas, tá? Ah lá, olha, eu deixei várias vezes de ser autêntica comigo mesma. Hoje eu vigio, mas acaba que tenho várias crenças. Ô Val, todo mundo tem crenças, a gente não zera crenças por mais que a gente trabalhe, mas a gente modifica aquelas crenças que fazem a gente ficar caindo nos mesmos buracos o tempo todo, tá? E isso que você falou é bem legal. A gente passa a se policiar um pouco mais, né? Vocês, mulheres e homens que estão aqui, que estão aí buscando um relacionamento, estão aí buscando trabalhar as suas energias para atrair esse relacionamento, em busca desse parceiro, dessa parceira, né? Quem não quer estar com uma pessoa legal na vida, né? Fala a verdade, né? Então, se você está em busca dessa pessoa na sua vida, em busca ou fazendo algo para atrair essa pessoa, num primeiro momento, se você tem esse padrão de ficar se isolando, se anulando para fazer tudo que essa outra pessoa, num primeiro momento, te chama, largando a sua vida toda para estar com essa pessoa, num primeiro momento você tem que se policiar, sim. Você tem que chegar e falar mesmo, não, olha, hoje eu não posso, amanhã eu posso sair, hoje não, hoje eu tenho faculdade, hoje eu tenho o meu salão, hoje eu vou na casa da minha mãe visitar minha mãe. Então, assim, prossiga com os seus planos, prossiga com os seus projetos, não larga tudo, não é isso, sabe? É muito equivocado esse contexto de eu tenho que fazer tudo num primeiro momento para agarrar essa pessoa, sabe? E isso não é verdadeiro. Você não vai largar tudo, a não ser que você largue tudo o tempo todo depois, né? Porque você começa nesse padrão de que tá disponível,
300% da sua vida, é muito ruim, porque depois você não vai estar tão disponível assim, ou então você vai entrar num sofrimento, sabe? Então, esse delimitar, você fazer, delimitar, saber dizer não em momentos que você está ocupada, faça, não traia você. Não traia os seus projetos, não traia os seus planos, não faça isso. Não é isso que vai fazer você ficar com essa pessoa, sabe? Não é isso que vai garantir que essa pessoa vai ficar com você. Porque se o lado de lá for um interesse genuíno, essa pessoa vai entender. E vou falar para você, se não fosse essa pessoa não entender, cara, é livramento isso. Deixa embora. Deixa embora, deixa aí, vaza, sabe? Nem perde teu tempo com essa pessoa. Nem começa, sabe? Se já não começou, aí nem começa mesmo. Porque não faz sentido você falar que não pode naquele dia e a pessoa, então pronto, não quero mais nada com você. Não faz o menor sentido. Isso é imaturidade dessa outra pessoa que está ali do outro lado. A consciência, o nível de consciência dela também não tá legal, sai fora. Isso é furada, sabe? E tem outras traições que acontecem dentro dos relacionamentos afetivos que, gente, muitas vezes é livramento, sabe? Aquela pessoa que chega para você assim, traiu você com outra. Eu tô falando de traiu com outra mesmo, né? Traiu com outra pessoa. Nossa, seu coração partiu, você ficou mal pra caramba, sabe? Aí, um pouquinho ali na frente no tempo, você descobre o quanto aquilo foi um livramento. Aí você descobre que aquela pessoa ainda era pior do que você imaginava, era uma pessoa extremamente complicada, que você não tinha visto no primeiro momento, sabe? Gente, tem livramento, viu? E olha, realmente, eu me livrei de algumas coisas aí, viu? Pessoas assim que estavam comigo, né? Assim, mais no passado, e aí se interessaram por outra e tal, aí separou de mim, ficou com essa outra pessoa. Logo depois eu sabia que estava com essa outra pessoa. E, claro, meu coração partiu, eu me senti mal, eu fiquei muito triste, né? E hoje, com a consciência que eu tenho, eu falo, que livramento, gente, isso daí, sabe? Então a gente encrespa com umas coisas que cara, vira página, sabe? Você provavelmente pode não conseguir fazer isso sozinho no momento de dor, se você está carregando isso há muito tempo. Existem formatos, existe uma forma de tirar essas informações de dentro da gente. Existe uma forma. Não é no consciente que isso é feito, não é. Aqui a gente está batendo um papo, a gente está trazendo algumas consciências já. Isso é muito legal, já começa a cair algumas fichas em vocês aí. Perfeito. Mas para a gente arrancar, né, essa dor, esse sofrimento, esse trauma, essa amarra, né? Porque nós temos amarras também de outras vidas. Débora, não acredito em outras vidas. Ok, tudo bem, não estou falando de religião aqui, mas que existem outros tempos e espaços, vidas paralelas e dimensões, elas existem, tá? Então a gente está falando nisso, né? Aqui, ó, a Charlene está falando, eu estou me abrindo para um novo relacionamento e me inscrevi no workshop. Ao ver a chamada dessa live, vim puxada pela energia, sem clareza porque estava aqui, mas agora entendi minha necessidade. Eu largava tudo. Poxa, que legal, Charlene. Seja muito bem-vinda, então, né? Você veio pela energia. Se você largava tudo e fez sentido o que eu falei para você, nesse primeiro momento, se policia. Porque a gente para nos trairmos, nós mesmos, a gente não pensa duas vezes. A gente vai lá e simplesmente diz: eu não vou largar, eu tenho que ir, eu tenho que estar lá. O cara está querendo sair comigo, eu tenho que ir, sabe? E isso é pior ainda, porque você já começa a ter uma energia de necessidade, uma energia de desesperada, sabe? Aquela pessoa meio desesperada. Pensa naquelas pessoas que cola no outro, que parece assim que no dia seguinte já tá querendo chamar de namorado, tá querendo chamar de namorada. Gente, isso assusta. Assusta vocês isso? Fala aí para mim. Vocês se assustam com esse tipo de pessoa que fica
grudenta logo de cara, apaixonada. Amor, te amo. No segundo dia, nossa, eu saio correndo. Gente, eu saio correndo. Não dá, isso dá medo, sabe? Isso não é normal, gente. Ai, Débora, mas tem conto de fada, sim. Poxa, você não tem nem romantismo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou romântica, sim, tá? Mas é claro que eu tenho uma maturidade. Eu já sou uma pessoa trabalhada em vários aspectos, sabe? Em vários aspectos. Eu trabalhei todas as áreas da minha vida, todos os aspectos da minha vida, né? O dinheiro, família, linhagem de família, amor. Nossa, quando eu trabalhei amor, gente, figura masculina, né? Então, ó, o pessoal tá falando aqui, medo, credo. Então, tô correndo. Não dá medo? Dá, gente. Dá sim. Agora, tem mulheres ou tem, sei lá, homens que vão achar isso lindo. Nossa, no segundo dia disse que me ama. Uma semana depois tá querendo morar junto? Gente, hashtag cuidado, entendeu? Por quê? Cara, isso não é muito normal. Você está ali, ó, no primeiro momento, você está ali conhecendo essa pessoa. Conheça essa pessoa, mas continue com a sua vida acontecendo. Você está me entendendo? Não pare tudo. Até porque algum dia você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim: poxa, vamos tomar um café amanhã? E essa pessoa vai dizer: ah, eu não posso, amanhã eu tenho que estar cedinho no trabalho. Provavelmente essa pessoa não vai ter problema para falar isso para você. E se ela disser isso para você, não é para você ficar chateada. Ai, já está me deixando de lado. Olha, as pessoas têm umas neuras muito grande. E sabe de onde eu tiro essas neuras, gente? Que eu era assim, sabe? Se eu dissesse uma coisa assim, vamos em tal lugar, não posso porque eu tenho que fazer tal coisa, pronto. Eu já achava que eu estava sendo colocada de lado, que eu não é prioridade, sabe? Vitimismo. Vitimismo total, isso daí. Chata, uma pessoa chata. Tô falando de mim, tá, gente? Pessoa chata. Essa que tá o tempo todo ali. Então eu me traí muito dentro de um relacionamento. Me traí muito. Ao mesmo tempo que eu sei hoje, com muita tranquilidade, que as traições que eu tive, que eu sofri, não foram aquelas, como eu volto a falar, não foram aquelas traições assim, né, abertas, mas foi aquela traição que era nítido, né? Depois acabou o relacionamento comigo, em seguida estava com outra pessoa, né? Isso daí para mim foi livramento. Adoro, sabe? Agradeço. Saiu da minha vida, sabe? Então, quando a gente começa a mudar o nosso ponto de vista a respeito de algumas situações, de algumas questões, a gente começa a enxergar a coisa de uma forma mais leve, sabe? E se você hoje, você que está aqui nessa live hoje, você que vai chegar depois, que vai escutar depois, e está sofrendo agora, nesse momento, é difícil, sim. Existe um momento aí de separação, né? Que você vai ter um caminho aí a passar para sair disso daí. Cuidado para não entrar numa depressão, não entrar numa tristeza muito fora do comum, sabe? Se você perceber que isso está prolongando na sua vida, esse sofrimento está prolongando demais, vá buscar ajuda. Se tem uma das coisas que eu aprendi nessa minha caminhada, trajetória, foi entender que eu precisava de ajuda. Quando a gente é humilde o suficiente para olhar e falar assim, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta sozinha nisso daqui. E aí foi quando a minha virada de vida aconteceu, né? Foi quando realmente tudo foi mudando na minha vida porque eu resolvi olhar para mim. Eu fui buscar entender por que eu funcionava da forma que eu funcionava, né? Isso mesmo, Jovenilde, eu falo com conhecimento de causa, né? E nada melhor do que a gente ouvir uma pessoa que tem conhecimento de causa mesmo, sabe? Que tem a vivência daquilo ali. Porque senão fica uma coisa meio assim, pô, mas qual é? Se eu fosse uma pessoa que sempre tivesse
não tivesse tido problema nenhum afetivo, né? Porque tem pessoas, né, no mundo que conhecem os seus parceiros e as suas parceiras até novinhas, né? E não tem e passa uma vida junto dessa pessoa, um relacionamento maravilhoso. E isso é muito legal, sabe? Isso eu não sei. Se eu tivesse vivido esse tipo de relacionamento harmonioso, um relacionamento de uma vida inteira, talvez eu não teria essas coisas para contar para vocês. Eu não teria como explicar de uma forma verídica, né, para vocês o que é estar num relacionamento sofrido, o que é sentir a dor de uma traição, o que é se anular para estar dentro de um relacionamento. Fiz isso demais, demais mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Lembrei da série que estou assistindo, Namorado de Natal. Tá bem explícito isso lá. Charlene? Ah, que legal. Eu vou dar uma olhada nessa série, então. Eu acho que eu vi essa série aí, Namorado de Natal. Deixa eu ver, vocês fizeram alguns comentários aqui. Como fazer o processo para cancelar a traição? Então, Frederico, o processo de. Quando você fala cancelar a traição, na verdade, você está falando de mudar o padrão de ser traído, ou vamos dizer que você é o traidor da história, né? Independente de você estar sendo traído ou trair, e ter isso como algo repetitivo dentro de você, né, no teu comportamento, isso é importante receber comandos, né? Existem comandos que é feito para liberação desse padrão. Isso é preciso entender um pouquinho mais a sua história, e eu vou convidar você e todo mundo, mais uma vez, vai ter um workshop no dia 16 de novembro, às 19h30. O workshop se chama Amar Sem Amarras, tá? O nome é bem propício para o que a gente está falando aqui, porque é para a gente ir para esse outro lugar de amar sem ter amarras do passado, sem ter esses traumas, essas dores e sofrimentos do passado. E parar de ficar projetando as nossas expectativas ou as nossas mazelas do passado no nosso relacionamento do presente. Enquanto a gente não faz essa mudança, né, a gente não consegue. Fica o tempo todo repetindo, o tempo todo caindo nas garras de uma pessoa que provavelmente não vai dar atenção, não vai honrar a gente, não vai respeitar, vai botar a gente lá em último na lista para fazer alguma coisa, sabe? E passa a entregar para você algo que você não deseja, que é o sentimento de menos-valia, um sentimento de deixado de lado, enfim. Isso é muito ruim. Isso faz mal a qualquer pessoa. Já se inscreveu, Federico? Legal. Ah, isso aqui tá legal também, ó. Se anular para estar num relacionamento que não nutre, o que é pior? Perfeito, Fabiane. Pior do que se anular para estar num relacionamento é se anular para continuar num relacionamento tóxico. Para mim, esse é o nível mais alto de traição a si mesmo, sabe? Porque você não nutre você em nada, em nada. Esse relacionamento só te traz, sabe, dores e sofrimentos, acaba acarretando doenças em você, né? Eu tive algumas pessoas, né? Claro, eu fiz atendimento de consultório durante muito tempo, tá, gente? É que hoje, realmente, o meu trabalho, ele está mais voltado para o trabalho coletivo, né? Então, eu atendi muita gente, e os casos de traição que eu atendi, 2 eu nunca vou esquecer, porque um foi um caso de uma moça que teve, né, uma história do marido, traiu, aquela coisa bem piegas, né? Traiu com a secretária, aquela coisa assim, e ela tinha 2 crianças pequenas na época, e simplesmente ela começou a desenvolver uma diabetes depois da traição. Aí, você pensa que a diabetes não tem nada a ver com a traição? Tem tudo a ver. Foi logo depois, né, deu aquele trauma nela, lá, a partir da traição, ela começou a desenvolver uma diabetes. E a diabetes, ela é uma doença, energeticamente falando, vou dar uma explicação energética da diabetes, né? A diabetes, ela está ligada com, muitas vezes, com uma vida que está amarga,
a vida está amarga, a vida está sem graça. E uma pessoa que tem essa doença, esse diagnóstico, certamente aconteceu alguma coisa com ela que tirou ali o doce da vida, sabe? É olhar para trás, é o que eu chamo de olhar além do óbvio. Diabetes tem um pouco, muitas vezes, tem a ver, no caso dessa moça, foi isso. No caso de um outro rapaz que eu conheci também, o que atendi, ele começou a ter, ele também desenvolveu diabetes, e aí eu falei para ele assim: quando foi que você começou a ter esse diagnóstico? Ah, eu comecei tal data. Tantos anos, assim, uns 2 anos atrás. Eu falei assim, mas como é que estava a sua vida 2 anos atrás? Não, estava tudo bem e tal. Eu falei assim, mas volta lá, né? Volta a 2 anos atrás. O que estava acontecendo ali na sua vida naquele momento? E aí ele voltou, né, na mente dele ali, né, durante o processo da terapia que eu fiz com ele. E ele, quando ele voltou, ele se lembrou. Ele teve uma briga muito feia com o irmão e isso rachou, né, ele e o irmão. Então eles pararam de falar. E era um irmão muito amigo dele, um irmão que ele amava muito e simplesmente rachou aquela fraternidade ali, enfim. E para eles foi muito duro, sabe? E logo depois, né, coincidentemente, o mesmo diagnóstico, começou a desenvolver uma diabetes. Então, a traição, ela pode ter várias, ela pode ter uma consequência muito forte e muito severa por uma pessoa. E eu já peguei também casos de traição de pessoas que chegavam para falar, ai, fui traída e tal, aquele choro e tal, mas olha, virava a página, olha, rapidamente, sabe? Tipo, vira a página, a vida que segue. Então, depende de. Essa pessoa não teve nada, né? Essa que tem esse tipo de reação, que é uma reação que eu diria maravilhosa, né? De você sofrer ali, me dê direito a sofrer ali naquele período e pronto, já vazei e vou para outro lugar, né? Já vou dar espaço para outro. Poxa, isso é uma consciência incrível, uma facilidade que essa pessoa tem de sair daquela situação. E uma outra também, que eu também não esqueço, foi uma senhora que tinha 40 e poucos anos de casada, né? Já tinha 60 e poucos anos de idade. E ela não queria separar. Ela falou assim: olha, ela estava muito triste, ela estava com muita raiva, né, do marido. Mas ela falou assim: Débora, eu não quero separar, sabe? Vou daqui a pouco fazer 70 anos, eu já sou avó, eu não quero separar. Mas também, como que eu vou conviver com ele, com essa raiva que eu tô? Então foi aí que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou a raiva dela, a raiva daquela situação. Bom, enfim, ela saiu dessa situação, tá lá com o marido, viaja, passeia, começou a ser terapeuta, começou a fazer um monte de cursos comigo, tem o consultório dela. Enfim, a traição no caso dela foi até benéfica, porque ela descobriu que ela tinha que olhar para ela, que ela tinha que olhar para os sonhos dela. Até aquele momento daquela traição, ela era uma dona de casa que cuidava da família. Ela se dedicava à família, sabe? E aí, a partir da traição, ela se tornou, ela olhou para ela. Ela escolheu ela, sabe? Claro, ela teve lá o período de trabalho que a gente fez, não durou muito, não, porque ela teve uma reação, uma forma de sair disso daí, ela estava muito disponível para continuar naquele casamento, né? Mesmo com aquela situação que aconteceu, e ela simplesmente olhou para ela e foi ser feliz. Hoje eles estão bem casados, ela tem o consultório, tá bem, tá feliz, sabe? Descobriu que é uma excelente terapeuta e tá lá. Sabe, gente? Então, assim, a traição, ela não é de todo ruim, não, sabe? Por mais louco que vocês possam achar isso que eu tô falando, mas a traição não é de todo ruim, não. Ela pode ser um livramento na sua vida, né? Aquela pessoa tá saindo fora e você sofre ali, vai, chora, mas, né, deixa embora. Ela pode ser aquela traição que vai abrir teus olhos para você olhar para você primeiro, para você escolher você primeiro, antes de você botar o outro num pedestal. É uma traição que você vai perceber o quanto é importante você saber lidar com isso daí em todos os aspectos da sua vida, tanto afetivo quanto no profissional, quanto das amizades.
entendeu? É assim, a gente lida com isso. Se você teve uma traição numa amizade, tem gente que fica chorando. Olha, eu conheci também, tratei uma pessoa assim, que teve uma amiga, sabe aquelas duas senhorinhas que são amigas assim durante muito tempo, e que um belo dia uma resolve parar de falar, sabe esse tipo de coisa assim? Nossa, para aquela que ficou, para ela foi muito difícil aquilo dali, sabe? Aquela amizade ali que parou de falar, não queria mais falar, e ela não entendia por quê. Para a pessoa sair disso daí, né, de ficar refém ali daquela situação de traição, a gente tem que mexer nesse campo energético que ficou preso ali, sabe? A traição, ela gera na gente, né, esses eventos que chocam a gente, que causam trauma na gente, eles ficam congelados no tempo dentro da gente. E enquanto a gente não vai ali, ó, dissolver, romper aquilo dali, sabe? Liberar aquilo dali. Enquanto a gente não faz esse rompimento, essa liberação, aquilo tá ali, ó, rendendo dentro da gente. Aqui tem gente, olha, que fala assim, para mim era um livramento. Eu não entendi e voltei. E foi a pior escolha da minha vida. Então, Lu, olha, sempre há tempo de escolher diferente. Sempre, gente, sempre. Todos nós, muitas vezes, né, achamos que aquela pessoa, a gente tem que aceitar de qualquer jeito para não ficar sozinho, para não ficar sozinha. A gente acredita nisso de verdade, sabe? E quando a gente fica nisso daí, a gente volta para situações que já não estavam boas. Aí é o segundo momento que a gente se trai, né? Você já sabia que não estava bom. Você já tinha essa informação no seu sistema, sabe? Você já tinha. E aí você volta. Por que que volta? Porque a gente se engana, a gente quer se enganar achando que vai ser diferente, que essa pessoa vai ser diferente, não é? Quem aqui nunca? Por que que a gente faz isso? Por quê? Fala isso para mim, né? A gente acha que vai ser diferente. Não vai, gente. Desculpa, mas não vai. Sabe sim? Ah, vai sim. Talvez uma semana. Uma semana. Duas, quem sabe. Mas vai voltar a ser o que era. E quando a gente fala, então, de agressores, aí o bicho pega mais ainda, tá? Mas isso eu vou falar nas lives que vão começar na semana que vem. Então, essa aqui foi uma live para a gente bater um pouquinho esse assunto para vocês aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Espero que faça sentido. Deixa eu ver aqui. Boa noite, adoro seus vídeos. Após um término desenvolvido, síndrome de borderline. E seus vídeos têm me ajudado muito. Poxa, que legal, JL. De verdade, gratidão aqui pelo teu comentário. Eu volto a falar para vocês, quando a gente entende que quando a gente tem certos diagnósticos na nossa vida, que quando a gente olha para trás, a gente vai ver onde começou, né? A causa raiz que acabou desenvolvendo aquilo ali. Vou explicar mais para vocês, vou falar mais, né? Tem muitas lives ainda para acontecer, tem workshop para acontecer, então a gente vai estar muito juntinho aqui vários dias seguidos, tá bom? Então, olha, um beijo enorme para vocês e a gente se vê na próxima, tá bom? Ó, beijo.